Olá pessoal, hoje temos a oportunidade de realizar um debate muito profícuo com a presença do professor Dr. Edson Peters e com o professor Fernando Garcia Moreno Rodrigues, professor titular da cadeira de Direito Administrativo, Ambiental e Urbanístico da Universidade de Burgos. Professor Fernando, com alegria nós recebemos o senhor aqui no nosso programa de pós-graduação em Ciências Agrárias e de antemão eu já queria perguntar ao senhor como o senhor vê o surgimento do direito ambiental urbanístico e como a Espanha tem tratado desse tema nos dias atuais. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes. Señalar que en España el derecho urbanístico moderno surge en el año 1956. Con una ley de ese año surge el derecho urbanístico moderno. Inicialmente el derecho urbanístico está exento de controles medioambientales. El medio ambiente se considera enemigo contrario del derecho urbanístico. Cuando se empieza a incorporar el derecho medioambiental en el derecho urbanístico es como consecuencia de la entrada de España y Portugal en la Unión Europea en el año 1986. La Unión Europea tiene una especial predilección, un especial interés por el medio ambiente y entiende que el medio ambiente debe estar presente en todas las actividades humanas y entre ellas en la urbanística. Por tanto, a partir del año 1986 hasta el presente, la introducción del derecho medioambiental en el derecho urbanístico es cada vez mayor, hasta el punto que hoy, en el presente, se puede decir que el derecho urbanístico no se entiende, no se comprende sin el derecho medioambiental, sin el visto bueno medioambiental. Perfeito. Professor Peters, como é essa relação entre direito urbanístico e meio ambiente no Brasil? Então, no Brasil nós temos um marco temporal importante que é a Constituição Brasileira de 1988, que estabelece uma ordem urbanística dentro de uma ordem maior que é a ordem social. E vai pouco a pouco o direito urbanístico se desprendendo do direito administrativo que lhe servia de base. E de alguma forma ainda o direito administrativo, o antigo direito administrativo ainda serve de base tanto para o direito ambiental como para o direito urbanístico. O ambiental é um pouco mais, tem uma base um pouco anterior, que é a Política Nacional de Meio Ambiente do ano 1981, recepcionada pela Constituição Brasileira de 1988, de 7 anos depois. E este ano estamos completando 30 anos da Constituição de 88 e podemos dizer que 30 anos temos de um direito urbanístico que ordena e que exige um plano de desenvolvimento urbano a partir da ordem urbanística constitucional. Então, o primeiro momento para concluir é um desligamento, um ganho de autonomia do direito ambiental e depois um ganho da autonomia do direito urbanístico que nestes últimos tempos se encontram e se integram de tal maneira que já podemos falar sim atualmente de um direito urbanístico ambiental. Perfeito. É bem verdade que as cidades caminharam de forma distinta do campo. O Brasil, quando teve a sua colonização portuguesa, a ideia era que quem chegasse ao Brasil teria que suprimir a vegetação, limpar aquele terreno e em seguida cercar e plantar. E é evidente que toda política nasce numa cidade ou num pueblo. Como hoje está sendo exercido esse direito urbanístico ambiental, tendo em vista esse cotejo entre o campo y la ciudad? Bien, ese es un problema importante que en la actualidad en Europa, no solamente en España, sino en Europa, se está llevando de la siguiente forma. Se considera que el campo tiene una protección, tiene que tener una protección porque protege al medio ambiente. En virtud de ello, lo que se establece es una limitación en el crecimiento de las ciudades. Las ciudades solo pueden crecer en la medida que lo justifiquen, que lo demanden.
De hecho, se solicita una documentación que acredite que esa ciudad necesita expandirse, necesita crecer, necesita ampliarse por cuestiones turísticas, por cuestiones demográficas, por cuestiones de que se implantan nuevas industrias. Sin esta justificación prevalece el campo respecto de las ciudades, porque se considera que el campo es quien contiene los valores medioambientales más importantes. Perfeito. Professor Pedro, aqui no Brasil ainda passamos por uma fase dicotômica, né, entre a urbanização e o meio ambiente. Que papel tem o direito nessa resolução desse conflito ou nessa mediação entre o direito de construir e a preservação do meio ambiente? Eu vou me permitir voltar um pouquinho na questão anterior ainda, só complementá-la. Nós temos um século de direito brasileiro, porque o Código Civil brasileiro, que é do ano 1916, entrou em vigor em janeiro de 17, e aí está dito que as ordenações do reino português não valem mais aqui. Então, de direito brasileiro, nós temos 100 anos, apenas um século. E quando entra em vigor o Código Civil, estabelece o primeiro Código Civil, temos dois, temos um mais recente na história, estabelece um direito de vizinhança. E foi este direito de vizinhança que estabeleceu regras básicas para o convívio dentro do perímetro urbano, dentro daquilo que se chamava de núcleos urbanos. E quando vem o Código Civil, no ano 1916, o Brasil era grande parte rural, o Brasil era agrário, o Brasil se urbaniza pós-guerra, pós-segunda guerra, aí a partir dos anos 60, quando nós temos o êxodo rural, este fenômeno social de grande envergadura que o Brasil experimenta a partir dos anos 60. E temos um êxodo depois, uma segunda onda, com a mecanização agrícola, com este chamado milagre brasileiro dos anos 70, quando a massa de trabalhadores rurais não tem mais trabalho no campo e vem para a cidade. Então nós podemos dizer que temos um Brasil urbanizado nos últimos 50 anos, 40 a 50 anos que o Brasil se urbaniza de fato. E temos uma dicotomia, como você comentava, entre urbano e rural, e a primeira onda do direito ambiental é muito mais uma onda rural, que tem como figuras importantes Código Florestal, Código de Águas, enfim, nós vivemos um período longo em que a natureza estava fora da cidade, como se a cidade fosse uma ilha, estivesse isolada da natureza. E o que tem de novo nesses últimos anos, e aí por isso o direito urbanístico vai ganhando essa importância, é fazer com que nas cidades onde a maioria está vivendo, quase 90% da população brasileira hoje vive nas cidades, e nas cidades nós precisamos ter condições de vida, de qualidade de vida. Então esta onda do direito urbanístico que se conecta com o ambiental é algo realmente recente. E é algo que acontece das cidades maiores, que sentem mais o congestionamento, que é claramente um problema urbanístico ambiental, como sentem a poluição do ar, pela concentração, pela demasiada concentração urbana em algumas partes, notadamente onde tem indústria. E, claro, cria um conflito entre indústria, atividades poluentes, degradadoras e a moradia. E a primeira onda do direito urbanístico é para prevenir e dirimir conflitos de vizinhança. E agora nós temos que compreender que as cidades são estruturas orgânicas e que precisam ter equilíbrio interno, independente da zona rural. Até porque há municípios no Brasil que não tem mais zona rural, que é o caso de Curitiba. Então nós precisamos cuidar ambientalmente da cidade, de tal sorte que estamos conectando o que era a onda ambiental à onda urbanística, porque na verdade nós temos que cuidar do ambiente urbano, que tem tanto valor e é tão importante ter áreas verdes, por exemplo, dentro das cidades, arborização, e não apenas contar com o meio rural como fornecedor de água, por exemplo. Sr. Fernando, dados da ONU apontam que até 2050, mais de 6 bilhões de pessoas vão viver nas cidades. Isso representa praticamente 67% da população. O pessoal do Brasil que está assistindo, você poderia explicar rapidamente como funciona
a legislação nacional e as diretivas da União Europeia, para que o pessoal compreenda qual a importância da União Europeia e qual a importância da legislação nacional e como elas se coadulam, né, no sentido de proporcionar instrumentos, mecanismos para conservação y preservación da cidade y crecimiento también urbano sustentable. Muy bien. Empezaré por cómo se regula el ámbito medioambiental de la Unión Europea con los derechos nacionales. Una de las competencias más importantes que tiene la Unión Europea, y se puede decir que es la organización más adelantada ambientalmente del mundo, es precisamente en materia de medio ambiente. La Unión Europea siempre ha estado obsesionada con el medio ambiente. Entonces, al tener la Unión Europea competencia en medio ambiente, tiene la capacidad de dictar normas vinculantes a todos los Estados miembros, a través de lo que se llama reglamentos europeos, que es como si fuesen leyes europeas, y a través de directivas europeas. Estos reglamentos y estas directivas europeas se imponen en los diversos Estados miembros, en los 28, bueno, dentro de poco 27, en los 28 o 27 Estados miembros de la Unión Europea. Esas normas medioambientales, unas se aplican directamente, tal y como las aprueba la Unión Europea, y otras los Estados tienen que adecuarlas a su ordenamiento jurídico. Esa es la vinculación que existe en el ámbito medioambiental entre la Unión Europea y los derechos ambientales de los Estados. De hecho, se puede decir que en el caso de España y en otros países, si estamos adelantados medioambientalmente, no se debe tanto al legislador nacional, sino se debe al legislador de la Unión Europea. El legislador de la Unión Europea es visionario del futuro. Eso por lo que se refiere a la vinculación jurídica de la Unión Europea con los Estados miembros. Por lo que se refiere a la sobrepoblación, es algo inevitable. En determinados países, por ejemplo, en el caso de Europa, el tema de la sobrepoblación no es muy problemático, porque en Europa, a diferencia de lo que ocurre en América o en Asia, resulta que la población cada vez es más mayor y hay menos gente joven, con lo cual, a pesar de recibir emigración, no tenemos un problema especialmente importante de exceso de gente. Con independencia de ello, lo que propone la Unión Europea para los Estados miembros es que los países lo que deben de procurar es que las ciudades sean más habitables, estén más concentradas, y para evitar problemas dentro de las ciudades también insiste mucho en la movilidad sostenible. Esas son, por así decir, las tres directrices que da la Unión Europea respecto de la sobrepoblación. Aunque, insisto, en Europa no existe, al menos a corto plazo, un problema de aumento excesivo de población. Perfeito. E uma das coisas, né, professor Peters, que as pessoas sempre questionam aqui no Brasil é a efetividade do conjunto normativo. Na União Europeia, na Espanha, a norma ambiental tem aplicação e tem efetividade. Claro, yo es una cosa que noto en Brasil. Brasil tiene muy buenas leyes, tiene leyes técnicamente muy buenas, incluso algunas mejores que las que se pueden ver en Europa. Desde el punto de vista medioambiental me refiero. Yo creo que el problema que tiene Brasil no es que no tenga leyes medioambientales buenas, que las tiene. El problema es la ejecución de las leyes medioambientales. En España y en Europa en general, las leyes medioambientales que existen se aplican de principio a fin, por un tema de cultura ecológica, sensibilidad ambiental, fiscalización de los poderes públicos, responsabilidad individual, y creo que este es el problema que tiene Brasil. Tiene muy buena legislación medioambiental, pero el problema que tiene es que falta en la ejecución. La ejecución no siempre de las leyes termina siendo la adecuada, la correcta. Professor Peters, esse tema das cidades, como o professor Fernando acabou de citar, aqui no Brasil há uma tendência reversa, né? O campo estava distante e hoje você tem mais pessoas vivendo na cidade
o que é importante do ponto de vista urbanístico, ambiental? Quais são as políticas públicas que devem realmente prevalecer? Quais são os instrumentos que devem ser implantados? Que espécie de áreas devem ser protegidas? Por exemplo, as áreas verdes urbanas são importantes para a manutenção da qualidade de vida nas cidades? Então, é sempre um desafio fazermos comparações, e claro que há aspectos em comum quando olhamos para outros sistemas e para outras partes do mundo, e há aspectos muito diferentes. Eu queria fazer um destaque nisso, porque eu me recordo muito bem que éramos 90 milhões no Brasil no ano 1970, e menos de 50 anos depois já éramos 180 milhões. Dobramos a população brasileira em menos de 50 anos. Isso não se passa em Europa, né? Então experimentamos e ainda experimentamos no Brasil, em certas regiões, não em todas, em certos centros urbanos, ainda um crescimento que não está no controle estatal. Ainda alguns fenômenos de explosão demográfica. E eu daria como exemplo aqui, próximo de Curitiba, o município de Fazenda Rio Grande, que em 20 anos teve uma explosão demográfica que escapa completamente do planejador e do gestor. Essa é uma questão que temos que realmente distinguir entre o direito brasileiro, urbanístico, quando se olha, observa a realidade brasileira, populacional, demograficamente falando, e observamos a Europa, apesar dos movimentos migratórios, enfim, não há estes fenômenos de explosão demográfica. Esse é um ponto. Outro ponto é que em Europa, em Espanha, se alcançaram direitos sociais e econômicos que não se alcançaram no Brasil. E esses contrastes, essa desigualdade social e econômica pressiona a tal ponto que, por vezes, se deixa de cumprir comandos de direito ambiental para prestigiar ou para contemplar interesses econômicos, interesses imediatistas, interesses de geração de emprego. Ainda vivemos um conflito entre o que compreendemos como desenvolvimento econômico e meio ambiente, equilíbrio ambiental, o direito fundamental à sadia qualidade de vida que está na Constituição brasileira, diante das demandas, né, da população por mais empregos, por mais indústria, enfim. Então é preciso fazer estas ressalvas para que nós possamos contextualizar do que estamos falando e comparando, já que estamos com essa oportunidade tão preciosa de estar aqui com o professor Fernando da Universidade de Burgos, que é diretor de uma revista americana, né, de urbanismo, e onde nós temos aqui os mais diversos países da América Latina, com professores, enfim, que publicam, e temos uma revista de direito urbanístico que está como base editorial, que tem aproximadamente 50 anos de publicação. 50 anos de publicação. É realmente de se destacar esse trabalho. Mas temos o que aprender juntos. Isto quero deixar claro. Temos muito a aprender uns com os outros, americanos, europeus, asiáticos e assim por diante. O Brasil vem enfrentando os desafios de grandes centros urbanos com vários instrumentos e com a atuação de vários órgãos. Um pouco também diferente nesse aspecto, o Ministério Público brasileiro tem um papel fundamental e que vem cumprindo relativamente bem no que diz respeito a implantar, a fazer efetivo o direito ambiental e o direito urbanístico, que hoje devem caminhar juntos. Então nós temos uma valorização, felizmente, nos últimos tempos, das questões urbanas, estão na agenda, sejam dos órgãos ambientais, dos gestores, e devem estar mesmo, e temos instrumentos valiosos. Claro, o plano diretor obrigatório, a partir da Constituição de 88, e vem sendo implantado, e às vezes simbolicamente, às vezes com alguma efetividade maior. O zoneamento urbano, que eu diria que é uma das grandes ferramentas que eu quero dar destaque, porque quando se faz um bom zoneamento urbano, prevenimos uma série de conflitos que não vão parar na agenda do Poder Judiciário, que está
evidentemente, como sabemos todos, abarrotado de conflitos nesta linha do direito ambiental, urbanístico, econômico e assim por diante. Então, o zoneamento ambiental, o zoneamento é sempre ambiental, né? É sempre um instrumento ambiental e é, digamos assim, o mais autêntico dos instrumentos de política urbana que nós temos no Brasil. Desde há muito tempo se aplica, antes da Constituição de 88 e antes do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade realmente é um diploma de grande relevância para nós brasileiros e mais recentemente o Estatuto da Metrópole, que vai mostrando pouco a pouco que não existe uma divisa física quando nós estamos diante da problemática ambiental. Quer dizer, os rios, o ar, as atividades não respeitam limites geográficos. Então nós precisamos compreender como fazer essa gestão integrada em algumas regiões que tem aglomeração urbana. Esse é um desafio importante e o zoneamento colabora. E no que diz respeito às áreas verdes nas cidades, temos bons exemplos, né? E Curitiba tem uma série de virtudes e tem deficiências no seu planejamento e na execução, e uma das virtudes que aparece em Curitiba é um bom resultado no que diz respeito à manutenção de áreas verdes. E claro, com todos os benefícios que possa ter. E uma constatação importante que muitos estão fazendo é que o poder público, ou seja, o Estado brasileiro, já não dá conta dele criar todos os espaços protegidos, todos os parques e todas as áreas verdes. Então nós estamos vivendo um momento em que o direito ambiental e urbanístico deve girar para premiar, deve girar, porque historicamente o direito ambiental é repressivo, é restritivo, é proibitivo e agora nós temos como desenvolver, e já temos alguns exemplos de um direito ambiental que premia, que fomenta, que estimula. Então, no que diz respeito a áreas verdes urbanas, é preciso divulgar, é preciso difundir os bons modelos de municípios que estão criando marcos políticos, né, porque o direito é um instrumento da política, valorizando e compensando, incluso financeiramente, para além da isenção, para além da redução de impostos como IPTU e até a isenção do IPTU, a possibilidade de transferência de potencial construtivo e agora o novo desafio, que é criar modelos, sistemas de pagamento por serviços ambientais que existem fora da cidade, em algumas partes do Brasil, mas que precisam também contemplar as cidades. Perfeito. Senhor Fernando, na sua passagem pelo Brasil, o senhor teve a oportunidade de conhecer uma área verde, na verdade já uma reserva particular do patrimônio natural. O que o senhor pode nos contar dessa experiência, né, e desse momento que o senhor passou nessa área verde? ¿En España o aquí? Aquí. Aquí, la experiencia mía. Sí. Bueno, pues mi experiencia ha sido una experiencia muy positiva, de sorpresa, porque era un tema concreto que yo no conocía, lo que son las áreas verdes urbanas particulares, porque en Europa sí que existen áreas verdes, pero todas son áreas verdes públicas. En Europa hay una regla, y en España en particular, hay una regla que dice que por cada 100 metros cuadrados construidos hay que ceder un 15% para espacio público verde. Con lo cual, en España, las áreas urbanas son todas, prácticamente todas públicas. Entonces, he descubierto aquí, sorprendentemente, el tema, algo que me parece realmente importante, y es cómo los propios particulares, mediante sus áreas urbanas, pueden contribuir al bienestar de la sociedad. Evidentemente, yo entiendo que si un particular contribuye a la sociedad, como muy bien decía el profesor Edson Luz-Peters, pues evidentemente el derecho medioambiental que se le aplique no debe ser un derecho prohibitivo, no debe ser un derecho restrictivo, no debe ser un derecho limitador, sino todo lo contrario, debe ser un derecho incentivador, debe ser un derecho motivador, debe ser un derecho ilusionante, y creo que ahí cumple un papel muy importante el derecho urbanístico. Creo que el derecho urbanístico tiene, como muy bien ha dicho el profesor Edson Luz-Peters, tiene que girar precisamente porque yo creo
que en Brasil, con la dificultad que hay de tener áreas verdes públicas, creo que el futuro son las áreas verdes particulares. A tal efecto, creo que es interesantísimo e importantísimo hacer un estudio minucioso sobre las áreas verdes urbanas particulares, a efectos de ver cuál es el beneficio que aportan a la sociedad y cuál es la retribución que la sociedad tiene que hacer a los propietarios de esas áreas verdes para que sigan manteniéndolas a lo largo del tiempo. Creo que ese es el futuro y hacia ahí tiene que girar el urbanismo brasileño. Poderia aproveitar para esse aspecto importante, professor Alessandro, porque nós no Brasil temos reserva legal, que alguns chamam reserva legal florestal ou reserva florestal legal, mas enfim, mais conhecido com este nome, com esta nomenclatura, reserva legal, que vale para a zona rural, vale para as zonas não urbanas, e que varia de 20% a 80%, e que é polêmica, que gera muitas polêmicas e que foi reformulada na última lei florestal brasileira de caráter nacional no ano 2012, como nós temos investigado, estudado. E esta previsão legal, normativa de Espanha, de 15% para empreendimentos urbanos, me parece algo a ser estudado, algo que pode ser aplicado no Brasil também. Muito embora nós temos sim, em Curitiba, por exemplo, uma exigência de manter algumas áreas em condomínios, né, quando são empreendimentos chamados multifamiliares pela legislação local. Mas não temos exatamente, me parece, um percentual de caráter nacional ou regional ou local. Então eu não compreendi bem um aspecto, vou aproveitar o nosso momento aqui. Esta obrigação de 15% para os empreendimentos urbanos é uma obrigação do proprietário, ou seja, do empreendedor, de quem constrói esses condomínios, implanta esses condomínios, ou é uma obrigação de poder público? Bien, la obligación es la obligación del propietario. El propietario tiene que ceder, el propietario del suelo tiene que ceder un 15% al dominio público, al municipio. Luego es una obligación del propietario del suelo. ¿Y después esta área pasa a ser pública o privada? Pasa a ser pública. Es una cesión obligatoria y gratuita. El derecho urbanístico exige que es una cesión obligatoria y gratuita. El 15%, ¿y por qué? Porque con ello lo que se busca es la calidad de vida. La calidad de vida. Si tú eres propietario de un terreno y vas a vivir en ese terreno, en esa parcela, también te interesa a ti tener una zona de espacios libres verde al lado de tu edificio. Al final tú cedes un 15%, pero te estás aprovechando toda la vida de ese 15%. Al final te revierte a ti. Esa es la idea. Y funciona muy bien en España, ¿eh? Claro, y se me permite um aspecto mais, a obrigação de cuidar, de manter limpio, de manter seguro esta área de 15%, ¿de quién es? Una vez que se cede el 15%, quien se encarga del mantenimiento del área es el municipio. Pasa a ser público. Sr. Fernando, nós estamos encaminhando para o final do nosso debate aqui e eu queria já de antemão agradecer a sua participação, a sua vinda ao Brasil, né, que veio para um evento muito especial aqui em Curitiba. E eu queria perguntar para o senhor qual o exemplo magnífico, exemplo importante ambiental que a Espanha fez, implantou de suceso y que puede ser feito aquí en Brasil. Bien, bueno, lo primero de todo es un placer estar en Brasil, país hermano, amigo, y especialmente en Curitiba. Dicho esto, yo creo que cosas que se pueden implantar en Brasil del derecho urbanístico medioambiental español, hay varias. Por ejemplo, es muy importante el tema del reciclaje. Los residuos, es muy importante que las ciudades establezcan un sistema eficiente de reciclaje. Es muy importante el que las ciudades cuenten con muchas zonas verdes, porque purifica el aire. Es muy importante, por ejemplo, que las aguas que pasan por las ciudades estén perfectamente limpias. De hecho, en mi ciudad, en Burgos, tiene una población de unos 250.000 habitantes. Por mitad de la ciudad pasa un río.
y en el río se pesca, se pescan peces y se comen los peces, el agua está limpia. Entonces, yo creo que lo que tendría que hacer aquí Brasil y otros países latinoamericanos, coger como ejemplo, es fundamentalmente la perfecta integración, la perfecta armonía del derecho urbanístico y el derecho medioambiental. En España y en Europa en general no se puede hacer ningún tipo de plan si antes no se supera una evaluación estratégica ambiental. Por tanto, es más, cuando se está tramitando un instrumento de planeamiento urbanístico, cuesta más aprobar la estrategia ambiental, la evaluación estratégica ambiental, que propiamente el planeamiento urbanístico. Porque lo que se quiere es que el planeamiento urbanístico sea absolutamente respetuoso con el medio ambiente. Y se va además no solamente a que lo sea, sino a recuperar las áreas degradadas. Es decir, es un planeamiento que no solamente trata de conservar y de generar nuevas áreas, sino también de recuperar aquellas áreas degradadas medioambientalmente. Por tanto, a modo de resumen, yo creo que es muy importante el ver con normalidad, no de manera excepcional, que el medio ambiente forma parte del urbanismo. Es más, que el medio ambiente debe condicionar el urbanismo. Y no ver el medio ambiente y el urbanismo como enemigos, sino como amigos que están llamados a colaborar por ciudades mejores para la sociedad. Eu queria já também, em fase de conclusão, destacar um aspecto que a mim parece importante, que é este diálogo dos saberes. O que quero dizer? Sinto falta que nós que somos da área jurídica ambiental tenhamos um diálogo permanente com urbanistas, com arquitetos urbanistas, com quem pensa a cidade e quem, enfim, desenha o desenvolvimento, o plano de expansão urbana, porque são documentos técnicos, mas que são veiculados pela lei. Então precisamos, sinto falta no Brasil, não sei como é em Espanha, se há um diálogo entre os diversos saberes da engenharia, da arquitetura, do urbanismo, do direito, das ciências da saúde, das ciências agrárias, como estamos fazendo aqui. Estamos aqui num campus do setor de agrárias, tratando deste tema, e eu considero isso importante, que dentro dos que não ocorra essa divisão dentro, às vezes, da própria universidade, um setor que não dialoga com o outro. Então é fundamental superarmos estas barreiras profissionais e da academia e fazermos um diálogo maior que junte, que una esses diversos saberes. E também percebi que o saneamento básico, que chamávamos assim, hoje ganha uma amplitude como saneamento ambiental. E um aspecto que me parece importante trazer à tona é o turismo como uma atividade fundamental para a economia europeia e espanhola, penso, me parece claro, depende de termos boas condições ambientais, sociais, para apresentar aos turistas, e esta é uma indústria, é um negócio que apenas está começando no Brasil e temos tudo para desenvolver e fazer disso um grande negócio. Queria então agradecer ao professor Fernando, ao professor Petris, e agradecer aos nossos queridos alunos, parceiros, amigos, que sempre aqui estão participando, né, com as atividades acadêmicas e profissionais também. Esse debate é um debate que vai além de uma atividade acadêmica, porque fala um pouco do direito, um pouco do meio ambiente e traduz no dia a dia aquilo que as pessoas precisam realmente saber com objetividade, né? Desenvolver a sua atividade com equilíbrio de meio ambiente e ao mesmo tempo aplicando as regras urbanísticas. Muito obrigado.